Uma criança pobre pediu apenas um pão, mas o que recebeu foi inimaginável. A noite avançava devagar, trazendo consigo o frio cortante que invadia cada fresta da casa de madeira. O vento uivava lá fora, empurrando as telhas soltas, enquanto João tentava, em vão, aquecer o corpo franzino ao lado da mãe. Ela respirava com dificuldade, os olhos fechados, o rosto pálido, suado. O cobertor fino não era suficiente para protegê-los do frio, e o estômago vazio só piorava a sensação de fraqueza. João não sabia ao certo há quantos dias a mãe não comia direito. Ele próprio já se acostumara com aquela dor constante, na barriga, mas vê-la assim, tão fraca, doía mais do que qualquer fome. O menino esticou a mão e tocou o rosto da mãe com delicadeza. A pele estava quente demais, e isso o preocupava. Ela abriu os olhos devagar, um olhar cansado, mas ainda cheio de ternura. João, você precisa comer, meu filho. A voz saiu rouca, quase um sussurro. Ele forçou um sorriso, tentando parecer forte. Tô bem, mãe. Só preciso de um tempinho para a fome passar. Mas a verdade era que a fome não passava. Só se acomodava ali dentro, como um peso constante, roubando suas forças aos poucos. A mãe tentou se levantar, mas seu corpo não respondeu. Gemeu baixinho e fechou os olhos novamente. João se sentiu pequeno, impotente. Queria ajudá-la, mas como? Olhou ao redor, a casa escura, o fogão de lenha apagado, os armários vazios. O silêncio era quebrado apenas pelo barulho do vento lá fora e pela respiração pesada da mãe. Ele engoliu em seco. Não podia mais esperar. Precisava sair, tentar conseguir alguma coisa para comer. Levantou-se devagar, sentindo os músculos, rígidos pelo frio, e caminhou até a porta. Olhou uma última vez para a mãe, que já parecia adormecida outra vez. Seu coração apertou. Pegou o velho casaco remendado que tinham ganhado no inverno passado e o vestiu, mesmo sabendo que não ajudaria muito contra o vento gelado. Respirou fundo antes de sair. O ar frio cortou sua pele, mas ele ignorou. Tinha um objetivo agora. Precisava encontrar comida, nem que fosse um único pedaço de pão. Os pés descalços tocaram a terra úmida enquanto ele caminhava pelas ruas, estreitas. A cidade ainda dormia, mas algumas padarias já começavam a acender suas luzes. O cheiro de pão fresco no ar fez seu estômago roncar alto. João fechou os olhos por um instante e tentou ignorar a sensação de fraqueza. Ele não podia voltar de mãos vazias. Sua mãe dependia dele. Engoliu o medo, respirou fundo e seguiu em frente. Era só um pão que ele queria. Apenas um pedaço. E naquele momento, ele sequer imaginava que sua vida estava prestes a mudar, para sempre. A cidade despertava devagar, envolta em uma névoa fina que tornava o ar ainda mais frio. João caminhava com passos hesitantes, sentindo as pedras geladas sob seus pés descalços. O casaco fino mal conseguia bloquear o vento cortante que atravessava as ruas estreitas. As mãos enfiadas nos bolsos rasgados eram sua única tentativa de se aquecer. A fome apertava o estômago, mas ele não podia pensar apenas em si. Sua mãe precisava de comida, precisava recuperar as forças. Sentiu um nó na garganta ao lembrar dela deitada, fraca, quase sem voz. Ele não podia falhar. Seguiu, pelo calçamento úmido, observando as primeiras lojas abrindo suas portas. O cheiro de pão recém-saído do forno se espalhava pelo ar, fazendo seu estômago roncar alto. Ele parou diante de uma padaria grande, com uma vitrine cheia de pães dourados e doces açucarados. Crianças bem vestidas seguravam sacolas cheias enquanto os adultos bebiam café quente em xícaras brancas. O calor do interior contrastava com o frio da rua, criando uma barreira invisível entre ele e aquele mundo distante. Respirou fundo. Precisava tentar. Aproximou-se da porta com cautela, hesitante. Seu coração batia forte dentro do peito. Olhou para dentro, tentando encontrar alguém que parecesse bondoso. Um homem grande, de avental branco sujo de farinha, movimentava-se atrás do balcão.
João respirou fundo mais uma vez e entrou, sentindo o calor envolver seu corpo gelado. Caminhou devagar até o balcão, as mãos trêmulas, a voz quase sumindo antes mesmo de sair. Moço. O padeiro virou-se para ele, franzindo a testa. O senhor pode me dar um pão? O silêncio tomou conta do ambiente. Alguns clientes pararam de conversar e olharam na direção do menino. O padeiro ergueu uma sobrancelha e cruzou os braços, analisando João dos pés à cabeça. Aqui não é lugar de esmola, moleque. Se não tem dinheiro, nem deveria estar aqui dentro. A voz dele soou dura, firme, como se sua presença ali fosse um incômodo. O rosto de João esquentou de vergonha. Sentiu os olhos arderem, mas não podia chorar. Engoliu em seco e tentou mais uma vez. Só um pedaço, moço. Minha mãe tá doente. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. O padeiro bufou, impaciente. Pegou um pedaço de pão amanhecido que estava no canto do balcão e atirou no chão, bem aos pés do menino. Se quiser, tá aí. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras sussurraram entre si. João sentiu um aperto no peito, mas a fome era maior do que o orgulho. Seus joelhos cederam levemente enquanto se abaixava para pegar o pão. Antes que seus dedos tocassem a migalha suja no chão, uma sombra se projetou sobre ele. Uma mão enrugada pousou, firme em seu ombro, impedindo-o de continuar. João ergueu os olhos devagar e encontrou o olhar sereno de um idoso de barba branca, roupas simples, mas limpas. Seus olhos eram gentis, carregavam algo que o menino não via há muito tempo. Compaixão. Não faça isso, filho. A voz era firme, mas sem dureza, como a de alguém que entendia sua dor. Ele abaixou-se, pegou o pão do chão e sacudiu a sujeira antes de encarar o padeiro. Quanto custa um pão de verdade? O padeiro hesitou, incomodado com a situação. O idoso puxou algumas notas dobradas do bolso e colocou no balcão. Quero o melhor pão que você tiver. Sua voz era calma, mas carregava uma firmeza que ninguém ali ousou questionar. O padeiro revirou os olhos e pegou um pão grande, quente, ainda soltando fumaça. Colocou-o dentro de um saco de papel e empurrou para o velho. João observava tudo, o coração disparado. O cheiro era irresistível. Mas, para sua surpresa, o idoso não entregou o pão imediatamente. Segurou o pacote, firme, e olhou nos olhos do menino. Me acompanhe. João hesitou. Não sabia se podia confiar, mas algo no olhar daquele homem dizia que sua vida estava prestes a mudar. E se fosse você no lugar de João? O que faria? Seguiria o idoso? Comente aqui abaixo do vídeo. Quando eu ver seu comentário, vou dar um coração. Não perca a continuação dessa história emocionante. João olhou para o idoso com desconfiança. O pão quente estava ali, tão perto, mas o homem não o entregou de imediato. O vento frio ainda soprava pela porta entreaberta da padaria, e a fome fazia suas pernas vacilarem. Ele não queria problemas, não queria confusão. Só queria levar alguma coisa para sua mãe. O que aquele velho queria dele? Por que estava ajudando? Seu instinto dizia para desconfiar. Mas outra parte, uma parte que ele quase havia esquecido, queria acreditar que ainda existiam pessoas boas no mundo. O idoso deu um pequeno sorriso, como se entendesse o que se passava na cabeça do menino. Ele se virou sem dizer mais nada e começou a andar devagar para fora da padaria. João olhou para o pão nas mãos do velho e depois para o padeiro, que já ignorava sua presença, voltando a atender os clientes. Não tinha escolha. Se quisesse comer, teria que seguir aquele homem. Ajustou o casaco remendado sobre os ombros e saiu atrás dele, sentindo o ar gelado cortar sua pele. As ruas começavam a ganhar movimento, e João caminhava ao lado do idoso em silêncio, sem saber exatamente para onde estavam indo. Seus olhos corriam discretamente para as mãos do velho, onde o pão ainda estava protegido no saco de papel. O cheiro tentador era um lembrete constante de sua fome, e a ideia de dar qualquer passo além do necessário sem comer algo parecia insuportável. Por fim, ele não aguentou mais e quebrou o silêncio. O senhor vai me dar esse pão ou não?
O idoso parou e olhou para João, seus olhos brilhando com uma mistura de paciência e algo mais difícil de decifrar. Com calma, ele abriu o saco de papel e retirou o pão, ainda quente e macio. Partiu-o ao meio com as mãos calejadas e entregou uma das metades para o menino. João pegou com avidez, sentindo o calor do alimento se espalhar pelos dedos gelados. Levou o pedaço à boca sem pensar duas vezes e deu uma mordida grande. O gosto era indescritível, doce, salgado, macio, a melhor coisa que já havia comido. O velho observou em silêncio, enquanto João devorava o pedaço com pressa, sem nem mastigar direito. Quando terminou, o menino limpou os lábios com as costas da mão e olhou para o homem, ainda desconfiado. "Por que o senhor fez isso?" perguntou desconfiado. O idoso sorriu de leve, mas não respondeu de imediato. Pegou o restante do pão e guardou no saco de papel, segurando-o com cuidado. Então, sem pressa, voltou a andar. João franziu a testa. Aquele velho era esquisito, mas agora que sua fome não era mais tão desesperadora, ele percebeu algo que não tinha notado antes. O homem vestia roupas simples, mas estavam limpas. Seu cheiro não era de alguém que vivia na rua. Havia algo refinado na forma como ele se movia, como se não pertencesse àquele cenário. "Você disse que sua mãe está doente, não disse?" A pergunta pegou João de surpresa. Ele assentiu, baixando os olhos. O idoso olhou para o céu nublado, respirando fundo, como se refletisse sobre algo importante. "Então acho que está na hora de você voltar para casa." O coração do menino acelerou. Ele sabia o que aquilo significava. O velho estava disposto a ajudá-lo. Mas por quê? Ninguém nunca fazia nada por ele sem esperar algo em troca. O que aquele homem queria? João apertou os lábios desconfiado, mas a lembrança de sua mãe sozinha, fraca e faminta, fez qualquer dúvida desaparecer. Ele precisava de ajuda. Mesmo que não entendesse o motivo, seguiria aquele homem. E assim, sem perceber, João deu o primeiro passo para um destino que jamais poderia imaginar. João apertou os braços contra o próprio corpo enquanto caminhava, ao lado do velho. O frio ainda cortava sua pele, mas, estranhamente, já não parecia tão insuportável. O pedaço de pão que havia comido aquecia seu estômago vazio, e a sensação de ser ouvido, de ser enxergado, trazia um alívio que ele não sabia que precisava. Mesmo assim, não podia relaxar. A vida já tinha lhe ensinado que nada vinha de graça. "O senhor é daqui? Nunca te vi antes?" perguntou sem conseguir esconder a desconfiança. O idoso sorriu, mas seu olhar permaneceu fixo na estrada. Suas mãos calejadas seguravam o saco de pão com cuidado, como se protegessem algo precioso. "Já fui. Faz muitos anos que deixei essa cidade", respondeu calmamente. "Mas às vezes a vida nos traz de volta para onde começamos." Aquela resposta intrigou João. O que queria dizer com aquilo? Seria apenas um velho qualquer? Ou havia algo mais? Ele balançou a cabeça, afastando os pensamentos. O mais importante agora era sua mãe. Se aquele homem podia ajudá-los, ele não faria perguntas demais. As ruas estreitas deram lugar a becos mal iluminados, e logo os pés descalços de João sentiram novamente a terra úmida e fria do caminho de casa. A cabana humilde surgiu diante deles, inclinada para um dos lados, com as tábuas de madeira rangendo ao sabor do vento. O menino correu os últimos metros, o coração acelerado. "Mãe!" chamou, empurrando a porta com força. O interior da casa estava ainda mais frio do que a rua. A pouca luz que entrava pela janela revelava a silhueta frágil da mulher deitada no canto, coberta com o velho pano puído. João se aproximou rapidamente, tocando seu rosto com cuidado. A pele ainda estava quente demais. "Mãe, consegui um pão", disse, com uma ponta de felicidade na voz. "Vamos comer juntos." A mulher abriu os olhos devagar, sua respiração fraca, como se até esse simples esforço fosse grande demais. Ela sorriu ao ver o filho, mas seus olhos se arregalaram ao notar o homem parado na porta. "O senhor
Sua voz saiu em um sussurro, carregado de surpresa. João franziu a testa. Conhece ele, mãe? O velho deu um passo à frente, os olhos fixos na mulher. Um silêncio denso tomou conta da pequena casa. Sim, a mulher respondeu, sua voz trêmula. Eu conheço. Quem será esse velho misterioso? Como ele conhece a mãe de João? O silêncio dentro da pequena casa era tão pesado que João sentiu o ar preso no peito. Ele olhava da mãe para o velho, tentando entender o que estava acontecendo. O pão quente ainda estava em suas mãos, mas ele já não sentia seu cheiro. Tudo parecia ter parado. Sua mãe, mesmo fraca, parecia em choque, seus olhos marejados presos no rosto do idoso. O homem, por outro lado, permanecia imóvel, o olhar carregado de um peso que João não compreendia. Como assim? João quebrou o silêncio, sua voz trêmula. Quem é ele, mãe? A mulher fechou os olhos por um instante, respirando fundo, como se buscasse forças para falar. Quando abriu os lábios, sua voz saiu fraca, mas firme. Ele é o seu avô, João. O coração do menino parou por um segundo. Ele piscou algumas vezes, sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. Seu avô? Isso não fazia sentido. Ele nunca tinha ouvido falar desse homem. Seu pai nunca esteve presente, e sua mãe sempre evitava falar sobre a família. Ele deu um passo para trás, como se precisasse de espaço para entender aquela revelação. Isso não pode ser verdade, murmurou, balançando a cabeça. Você nunca me disse que eu tinha um avô. O velho suspirou, passando as mãos pelos cabelos brancos, como se carregasse um fardo antigo. Seu olhar estava cheio de algo que João não sabia decifrar. Culpa, tristeza, arrependimento. Ele finalmente quebrou o silêncio. Eu sei que parece confuso, filho, mas sua mãe não estava errada em esconder isso. João sentiu uma onda de raiva crescer dentro de si. Filho? Quem aquele homem achava que era para chamá-lo assim? Ele apertou os punhos, sentindo os olhos arderem, mas se recusando a derramar qualquer lágrima. Então por que está aqui agora? Sua voz saiu carregada de mágoa. Se sabia da gente, por que nunca apareceu antes? O velho hesitou, como se procurasse as palavras certas. Mas antes que pudesse responder, um gemido fraco ecoou pelo cômodo. João. A voz de sua mãe veio baixa, quebrada pela dor. O menino imediatamente se virou para ela. O rosto pálido de sua mãe parecia ainda mais fraco do que antes. O suor escorria pela testa, e sua respiração estava irregular. O medo tomou conta dele. Mãe! Ele se ajoelhou ao lado dela, segurando sua mão gelada. Fica comigo. Por favor. O velho se aproximou devagar, os olhos carregados de preocupação. Ele se ajoelhou ao lado da mulher e tocou sua testa com cuidado. Ela está muito fraca, murmurou. Precisa de um médico. Agora. Mas João não conseguia pensar em nada, além da dor que via nos olhos de sua mãe. Eu vou buscar ajuda, disse levantando-se de súbito, mas a mãe segurou seu braço com a pouca força que lhe restava. João, ouça seu avô. O menino congelou. Ele não queria ouvir nada daquele homem, mas o olhar de sua mãe implorava por sua confiança. O velho suspirou, parecendo tomar uma decisão. Eu posso ajudar vocês, mas você precisa confiar em mim. A dúvida corroía João por dentro. Sua mãe estava morrendo, e ele não sabia. O que fazer? Poderia confiar naquele homem que acabara de aparecer? O tempo estava correndo, e ele precisava escolher. E se fosse você no lugar de João? Você confiaria no velho? Comente aqui. Não perca a continuação dessa história emocionante. João sentia o coração bater tão forte que parecia querer saltar do peito. Seus olhos iam da mãe para o velho, como se buscassem respostas que não conseguia encontrar. Sua mãe estava ali, fraca, a respiração curta e difícil. O velho dizia que poderia ajudar,
Mas como confiar em alguém que havia passado a vida inteira ausente? Como acreditar que de repente ele se importava? A mão trêmula de sua mãe apertou a sua, trazendo-o de volta à realidade. João. A voz dela era apenas um sussurro. Ele é a nossa única chance. O menino sentiu um nó na garganta. Ele queria gritar, queria perguntar por que sua mãe nunca lhe contou nada, queria entender por que aquele homem surgiu justamente agora, quando tudo parecia desmoronar. Mas não havia tempo para perguntas. O corpo frágil de sua mãe dizia tudo. Ou ele aceitava a ajuda daquele velho, ou a perdia para sempre. Engolindo o orgulho, João olhou para o idoso e assentiu, mesmo contra sua vontade. O velho não sorriu, nem comemorou. Apenas se levantou rapidamente e pegou João pelo braço. Venha! João hesitou por um segundo, mas seguiu o homem para fora da casa. O frio da manhã ainda cortava o ar, mas ele não sentia mais nada além do medo. O velho andava com passos firmes, decididos. Ele o seguiu por ruas que nunca tinha percorrido antes, até que pararam diante de um pequeno armazém. O idoso bateu na porta com força. Abre! É urgente! A porta rangeu e um homem alto, de olhar desconfiado, apareceu. Seu rosto se suavizou ao ver o velho. Antônio, o que faz aqui tão cedo? Preciso de remédios. Agora. O homem hesitou por um segundo, mas depois assentiu, desaparecendo lá dentro. João olhava tudo sem entender. Como aquele velho conseguia simplesmente pedir e ser atendido? Ele sequer tinha dinheiro. Minutos depois, o homem voltou com uma pequena sacola e entregou ao velho. Isso é o que tenho, mas cuidado, não sei se será suficiente. João olhou para o pacote e então para o velho. Quem é você, afinal? Idoso o encarou por um instante e suspirou. Alguém que falhou no passado, mas que não pretende falhar agora. Sem dizer mais nada, ele pegou a sacola e começou a correr de volta para casa. João foi atrás, sentindo uma mistura de alívio e desconfiança. Ainda não sabia se podia confiar nele. Mas uma coisa era certa. Aquele velho estava escondendo algo, e João estava decidido a descobrir o quê. Será que João deve confiar em seu avô? O que ele esconde? O vento cortava o rosto de João, enquanto ele corria atrás do velho, sentindo o peso da incerteza em cada passo. Seu coração batia acelerado, não apenas pela corrida, mas pelo turbilhão de pensamentos que tomava sua mente. Quem era aquele homem de verdade? Como ele conseguia remédios assim sem esforço? O que ele escondia? As respostas ainda estavam distantes, mas uma coisa era certa. Sua mãe não podia esperar. Eles chegaram à casa esbaforidos, e João quase derrubou a porta ao entrar. A visão de sua mãe ali, imóvel, com a respiração curta, fez seu peito se apertar. Antônio, sem hesitação, ajoelhou-se ao lado dela, abrindo a sacola com agilidade. Seus movimentos não eram de alguém perdido, mas de quem já havia feito aquilo antes. Isso só aumentava a desconfiança de João. Segure a cabeça dela, ordenou o velho, a voz firme, sem espaço para discussão. João obedeceu, engolindo. A raiva segurou o rosto pálido da mãe com cuidado, sentindo sua pele febril sob seus dedos. O velho pegou um pequeno frasco na sacola e despejou algumas gotas sob a língua da mulher. O silêncio dentro da casa era quase insuportável. João observava, sem piscar, cada segundo parecendo uma eternidade. Por um instante, nada aconteceu. Então, aos poucos, a respiração dela começou a desacelerar. O suor que cobria sua testa diminuiu. O peito arfante já não subia e descia com tanta dificuldade. João sentiu um nó se desfazer dentro de si. Mãe, chamou baixinho, quase com medo. Os olhos dela se abriram devagar, ainda fracos, mas diferentes. A febre estava cedendo. João engoliu em seco, sentindo uma lágrima rolar por seu rosto. Ela estava melhorando. O velho suspirou e se encostou na parede, parecendo cansado. Vai precisar descansar, murmurou. Mas ela vai ficar bem.
João soltou um longo suspiro, o alívio o atingindo em cheio. Mas ao mesmo tempo, algo ainda o incomodava. Ele se virou para o velho, sua expressão endurecendo. Como sabia o que fazer? Quem era aquele homem da loja? Antônio passou a mão pelo rosto, como se carregasse um peso antigo. Seus olhos, cansados e profundos, encontraram os de João. Porque já precisei disso antes, respondeu, sua voz carregada de um mistério, que João não conseguia entender. A mãe do menino apertou sua mão com carinho. Seu olhar encontrou o de Antônio, e algo passou entre eles. Um entendimento silencioso, uma dor compartilhada. Ele não está mentindo, filho. Seu avô não é um homem qualquer. João franziu a testa. Conhecia aquele homem da loja? Perguntou a mãe, sentindo que estava perto de uma verdade maior. Ela hesitou por um momento e depois assentiu lentamente. Sim, e ele conhecia seu pai também. A revelação bateu em João como um soco. Ele piscou atordoado. Meu pai? O velho suspirou, olhando para baixo. Está na hora de você saber a verdade, João. O coração do menino disparou. Seu pai era um assunto proibido em casa, algo que sua mãe nunca quis explicar direito. E, agora, aquele velho surgia do nada dizendo que sabia de tudo? João não sabia se queria ouvir, mas ao mesmo tempo não podia mais fugir. A manhã avançava lentamente, trazendo consigo um silêncio diferente dentro da pequena casa. O frio ainda rondava, mas algo ali havia mudado. A mãe de João respirava de maneira mais tranquila, sem os tremores de antes. O suor febril que antes empapava sua testa, agora havia secado, e pela primeira vez em dias, ela dormia sem gemer de dor. João observava sua mãe, sentindo uma mistura de alívio e incredulidade. O velho Antônio estava certo. O remédio funcionou, mas isso não significava que ele confiava nele. Sentado no chão, com os braços cruzados sobre os joelhos, João mantinha os olhos atentos no idoso. Antônio estava encostado na parede, de olhos fechados, como se descansasse. Mas João sabia que ele não dormia. A respiração compassada, os dedos entrelaçados. Ele estava apenas esperando. Talvez esperando que João falasse primeiro. Mas o menino não queria dar esse gosto. Foi a mãe quem quebrou o silêncio quando despertou. Sua voz fraca, mas suave. João, meu filho. Ele se virou depressa, ajoelhando-se ao lado dela. Mãe, seus olhos brilharam de alívio. Você tá melhor. Ela sorriu ainda sem forças, mas havia algo novo em seu olhar. Sim, graças a Deus. E ao seu avô. João travou. A palavra pesou dentro dele como uma pedra. Ele apertou os lábios, sem saber o que responder. Antônio apenas observava, sem interferir. Mãe, por que nunca me contou? Ela respirou fundo antes de responder. Porque eu queria te proteger. O menino franziu a testa. Proteger de quê? Antônio soltou um suspiro longo e passou a mão pelo rosto. Da minha história. Respondeu, a voz carregada de um cansaço antigo. Eu não fui um homem bom, João. Fiz escolhas erradas. E por muito tempo me convenci de que não poderia consertar nada. João o encarou, tentando decifrar as palavras. Mas por que agora? Sua voz saiu dura. Por que apareceu justo agora? O velho hesitou por um instante, e quando falou, sua voz saiu mais baixa. Porque achei que não teria mais tempo. João sentiu o estômago revirar. Ele conhecia aquele tom. Sua mãe falava assim quando escondia algo para não preocupá-lo. O que isso quer dizer? Antônio sorriu de leve, mas havia tristeza em seu olhar. Quer dizer que eu não posso mais errar com você, João. O menino sentiu o peito apertar. Ele queria rejeitar aquele homem, queria mandá-lo embora. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dele queria acreditar. O velho se levantou devagar, pegou o saco de papel que ainda guardava o pão e colocou sobre a mesa. Vocês precisam comer direito. E eu sei que também precisam de outras coisas. João franziu a testa. Como assim?
Antônio respirou fundo. Quero ajudar vocês. Quero ficar. O menino se levantou de súbito. Por quê? Sua voz saiu mais alta do que esperava. Por que agora? O que você quer de verdade? O velho olhou fundo nos olhos do neto. Quero que você tenha uma chance, João. Uma chance que eu desperdicei. O silêncio tomou conta do lugar. João sentia o coração acelerado, uma tempestade dentro de si. Mas antes que pudesse falar algo, sua mãe segurou sua mão com delicadeza. Filho, talvez seja a hora de perdoar. Ele olhou para a mãe, depois para o velho. O orgulho gritava dentro dele, mas havia algo maior, algo que crescia devagar e que ele não conseguia mais ignorar. O menino respirou fundo, não sabia se poderia confiar, mas pela primeira vez sentiu que queria tentar. João deve aceitar a ajuda de seu avô? Você perdoaria? A manhã chegou devagar, derramando sua luz dourada pelas frestas da pequena casa. O frio da noite começava a se dissipar, e com ele, algo dentro de João também parecia mais leve. Ele abriu os olhos devagar, sentindo o calor fraco do sol em seu rosto. Sua mãe ainda dormia, o peito subindo e descendo em uma respiração tranquila, sem o peso da febre que a castigara por dias. Pela primeira vez em muito tempo, João não acordava com medo do amanhã. Sentou-se devagar, esfregando os olhos. Dugon, lado de fora, ouviu o ranger da madeira sob os passos de Antônio. O velho estava lá desde antes do sol nascer, silencioso, presente. João ficou ali por um instante, olhando para a porta entreaberta, como se atravessá-la fosse um desafio. Seu peito ainda carregava dúvidas, mas também carregava uma sensação nova, esperança. Levantou-se e saiu. Antônio estava sentado em um pedaço de tronco, olhando para a estrada que levava à cidade. Suas mãos estavam unidas sobre os joelhos, e ele parecia perdido em pensamentos. Quando percebeu João se aproximando, sorriu de leve. Dormiu bem? João deu de ombros. Ainda não sabia como agir perto daquele homem, mas algo em sua presença já não o incomodava tanto. Sentou-se ao lado dele, abraçando os próprios joelhos. O silêncio entre os dois era diferente agora. Não era mais um silêncio de desconfiança, mas de compreensão. O que você quer de mim? Perguntou João depois de um tempo. Sua voz não saiu tão dura quanto antes. Antônio inspirou fundo antes de responder. Quero que tenha um futuro, João. Quero que tenha escolhas que eu nunca soube fazer. O menino olhou para o chão, sentindo uma onda de emoções confusas dentro. De si. Durante toda a sua vida, acostumou-se a ser forte, a não esperar nada de ninguém. Mas agora, havia alguém ali. Alguém que, mesmo cheio de erros, queria ficar. Você vai mesmo ficar? O velho virou-se para ele, os olhos brilhando sob a luz do sol. Se você me deixar, João sentiu o peito apertar. Ele poderia continuar sozinho como sempre foi. Poderia ignorar aquele homem e seguir sua vida. Mas então, olhou para sua casa. Para sua mãe que estava viva porque alguém decidiu se importar. Pela primeira vez, ele se permitiu imaginar um futuro diferente. Levantou a cabeça devagar e olhou nos olhos do velho. Então fica. Antônio sorriu, mas não era um sorriso comum. Era um sorriso de quem, depois de uma vida inteira, finalmente, encontrou o que sempre procurou. O vento soprou suave, balançando as folhas secas no chão. O sol subia no céu, e com ele, a vida de João também parecia estar amanhecendo para algo novo. Pela primeira vez, ele não tinha apenas um pão, ele tinha uma chance. A história de João nos ensina que o perdão pode ser difícil, mas também é libertador. Ele teve a chance de guardar mágoa e continuar sozinho, mas escolheu algo maior, dar uma segunda chance para o amor e para a família. O passado não pode ser mudado, mas o futuro pode ser reescrito com novas escolhas. João percebeu que, às vezes, as pessoas erram, mas também podem se arrepender e buscar redenção. Assim como João,
Quantas vezes carregamos dentro de nós dores antigas que nos impedem de seguir em frente? O perdão não é sobre esquecer, mas sobre libertar o coração do peso do ressentimento. Quando perdoamos, abrimos espaço para que coisas novas e belas aconteçam. Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Você? Já viveu uma história de perdão? Compartilhe nos comentários. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ler isso hoje.